Então sejam bem-vindos, tá bem? A nossa aula, nós vamos estar continuando aqui, a nossa aula de semana passada. Aqui eu já falei com vocês, né, sobre o segundo ano de vida da criança, aquela questão onde a gente chama de fase anal. A primeira fase é a fase oral, depois nós vimos a fase anal. Agora nós vamos dar início à fase que começa ali no terceiro ano de vida, vai até o sexto ano de vida. Então, dos 3 anos até os 6 anos de vida dessa criança, certo? Então, aqui nessa fase agora, pessoal, essas crianças, elas vão começar a descobrir, certo? Os seus órgãos genitais. Então, agora ela vai ver, vai notar que tem alguma coisinha ali, certo? Que o menino ele tem um órgão diferente do da menina. E a menina tem um órgão diferente do menino. Então, eles vão começar a se descobrir, né? E aí, essa criança também começa a perceber uma ligação afetiva preferencial da criança com o genitor do sexo oposto, né? Do sexo diferente. Então, a criança ela vai descobrir ali os genitais dela e o que, que vai acontecer? Elas vão observar que os meninos têm pênis e as meninas não têm, certo? Então, as meninas vão começar a se sentir inferiorizadas, né? Eu até falei com vocês sobre isso semana passada. Então, as crianças elas vão começar a ter dúvidas, e nessas dúvidas, elas vão começar elas vão começar a se explorar, né? Elas vão começar a se olhar um ao outro, vão começar a olhar as pessoas que estão nuas, vão despertar esse interesse, ok? E aí eles vão começar a se manipular, ok? Eles vão se manipular e essa manipulação ela vai ser prazerosa. Então aí eu parto para a fase fálica, né? E as crianças, nesta fase, pessoal, da fase fálica, onde elas começam a olhar bonecas, começam a olhar pessoas nuas, essas crianças, elas vão ter preferência pelo genitor do sexo oposto, né? Então, muitas vezes ela vai dizer assim, eu vou casar com o papai. Ou o menininho vai falar, minha mãe é minha namorada, certo? Então, eles vão tentar excluir a outra pessoa ali, né, o outro genitor da relação familiar. Mesmo ele sabendo tudo mais que gosta também da outra pessoa e vai querer expulsar a outra pessoa ali daquela relação. E a gente chama essa questão aí, esse triângulo amoroso, né, que eu coloquei entre aspas, como complexo de Édipo, ok? Onde a criança ali, ela vai ter uma relação mais afetiva, né? Ela vai ter preferência, aliás, pelo seu pai ou pela sua mãe, certo? Então vai formar um triângulo amoroso. A criança, né, e o pai e a mãe. Então ela vai ter preferências, né? Não é preferências. Ela vai ter uma maior conexão ali com o genitor do sexo oposto, né? Então, eles são Bruno, apaixonados, extremamente apaixonados pelo seu pai ou sua mãe, certo? ô Então, vocês Bruno, entenderam isso daí? ô Bruno, Oi? eu acho que as pessoas estão tentando entrar pelo link do Ava e ele não tá Mas eu coloquei funcionando. no AVA, informei e coloquei no grupo da sala o novo link. O horário está marcado para as 20 horas um link e esse link eu marquei outro para agora. Então, infelizmente, tem que acompanhar. Né? Tem que entrar no portal às 6h40, tem que tirar dúvidas, eu deixo lá sempre para vocês tirarem dúvidas. Se não tira, infelizmente, né? Não posso fazer nada. E aí a gente vem aqui, pessoal, lembra mais uma vez que eu sempre falo para vocês, vamos interromper aqui, vamos fazer objeções referente ao conteúdo, tá? Porque o nosso tempo ele é muito prazeroso. Então, quando eu falo alguma dúvida, querem fazer alguma colocação, vamos tentar falar sobre o conteúdo. Essas coisinhas aí a gente tira no portal, a gente tira lá no AVA, né? A gente conversa por lá. Já do sétimo ano de vida até a puberdade agora, pessoal, a gente tem uma coisa aqui que a criança ela vai ir para a escola, né? Vai começar a ir para a pré-escola, né? E aí eles vão começar agora a criar
um outro tipo de atividades, outro tipo de aprendizado. Então, o que ele vai fazer? Na escola, eles vão ter atividades, vão conhecer coisas novas, vão começar a se alfabetizar, vão começar a questão com brinquedos e tudo mais. Então, agora ela vai ver mais pessoas, ela vai ver mais professores, vai ver mais crianças, né? E elas vão sentir prazer em tudo que eles vão estar fazendo ali naquela escolinha, certo? E agora eles vão esquecer tudo aquilo de parte genital. Eles já descobriram, né, as suas partes genitais, já se observaram, já passaram pela fase do complexo de Édipo, não é mesmo? Então agora é outra coisa, é outra descoberta, certo? Então, agora eles saem da fase relativa, seus genitais. E Freud, ele denominou esse período agora que ele sai da parte genital e vai para as partes, as atividades escolares, né, como a fase de latência. Então, essa criança, né, ele não parece haver primazia de sentimentos prazerosos em nenhuma parte anatômica do corpo. Ou seja, todo aquele prazer aos órgãos sexuais fica meio que esquecida. Ele vai se dar conta mais, ele vai se dar curiosidade agora em descobrir coisas novas em relação aos seus estudos, às suas fases, né, às suas descobertas e tudo mais. Agora a gente vai entrar numa fase bem complicada, que é o período da puberdade. Então, pessoal, quais foram as fases que nós vimos até agora? A primeira foi a fase oral, depois foi a fase oral, depois foi a fase anal, tá bom? Depois a fase anal, depois foi a fase fálica, né, com o complexo de Édipo. Agora a gente viu a fase de latência e aí a gente entra para o período pubertário. Esse período agora, pessoal, é bem complicado. É outras descobertas que essa criança lá vai ter, né? Que esse pré-adolescente ele vai ter. Vai começar a nascer espinhas, os órgãos, caracteres sexuais vão estar secundários vão estar se amostrando, vai nascer pelo no corpo, vai criando forma o seu corpo, e é uma fase de redescoberta novamente, certo? Então, os hormônios ali, eles vão estar muito aflorados, né? Vão estar muito estimulados. E nisso, ele volta a ter a intensificação das emoções sexuais. Agora o corpo ele se desenvolveu, os órgãos genitais eles se desenvolveram e o aumento sexual também ele vai voltar agora a o interesse sexual que a gente viu ali na fase anterior que ele fica meio esquecido. Agora no período da puberdade começa o desejo sexual novamente. Então esse pré-adolescente, né? Ele começa a se masturbar novamente, mas só que não é como forma erótica. Ele já vê isso tudo, segundo autores, com fim sexual, não só de erotismo, né? Agora com fim sexual. Agora ele já entende o que acontece, o porquê que acontece, ele já descobre os seus prazeres e tudo mais. Então, ali na fase fálica que eu mostrei para vocês, essas crianças elas vão se masturbar por sentir prazer ali naquele ato, certo? Mas muitas das vezes prazer por conhecimento. Agora na puberdade não. Os órgãos eles já estão desenvolvidos e tudo mais. Os jovens eles vão se masturbar imaginando um ato sexual, certo? É como se ele já estivesse ali dentro do ato sexual, diferente da fase fálica, que é por apenas prazer. Não sabe mais o porquê daquilo e tudo mais, qual a consequência, né? Só porque ele está sentindo prazer no momento. Então, é ali nessa fase que vai ocorrer o início da atividade sexual, certo? Então, Freud, agora no período da puberdade, ele denomina-se, né, essa outra fase como a fase genital, onde aquele pré-adolescente, né, aquele adolescente, ele não se masturba mais por prazer apenas, mas sim por um fim sexual, um ato sexual. Ele imagina já um ato sexual, ele vai começar a pegar revista, ele vai começar
pegar revista escondida, vai começar a ver videozinhos escondidos e tudo mais, pensando em algo, em alguma relação sexual. E as características do comportamento sexual na adolescência, né? O adolescente, ele vai ter essas etapas, certo? Mas a gente passa algumas informações ambíguas para os jovens, a gente deixa dúvidas nos jovens, né? E essa época a gente deixa dúvida, é a época que ele vai querer descobrir. E vai ficar aquela coisa que não vai falar, não vai falar, não vai falar. E esse jovem ele vai ficar na dúvida e é inconsequente, ele vai querer ter relações sexuais. Então, a atividade sexual, igual eu falei com vocês, ela é um fator que vai acontecer, né? Ali na adolescência, é natural. Mas a mídia aqui, ó, eu coloquei, a mídia também, ela estimula a aceitação social da gravidez, fora do casamento, né? Mas ainda a gente vê uma condenação moral, uma condenação religiosa e tudo mais. Então a gente tem vários N's e vários R's que vai se contradizer, certo? Em relação a isso. Então, isso tudo ele vai dificultar o relacionamento das meninas, né? As meninas elas têm uma cobrança maior dentro da sociedade, certo? Os homens ele tem que provar sempre a sua masculinidade, né? Então ele tem que ser homem desde cedo, ele não pode chorar desde cedo. Quando vocês estiverem saúde do homem, vocês vão estar vendo isso, que a gente tem que quebrar isso daí. Então ele tem que fazer atividade sexual precocemente, né? Então assim, porque a população ela cobra isso, né? A pressão social. E já a menina não. Já a menina ela tem que ser mais recatada, mais quietinha, mais mocinha, né? Mas isso tudo por conta da sociedade. Então a gente não consegue, o jovem não consegue ter uma identidade, certo? Então ele se vê perdido. O que que acontece? O que que acontece? O que que vai acontecer? Então ele vai se descobrir sozinho. E muitas das vezes, pessoal, isso vai acontecer ali, ó, na fase dos 10 a 14 anos, certo? Então, o comportamento sexual vai depender daquelas mudanças que eu falei com vocês, né? Dos órgãos genitais e tudo mais. Então, aqui de 10 a 14 anos, os jovens, né, os adolescentes, aliás, eles vão ficar se comparando um ao outro. Quem é mais forte, quem não é mais forte, quem tem voz grossa, quem não tem, quem tem pelo, quem não tem. Então, assim, eles vão se comparar um ao outro e aí vai surgir aquela pessoa que não se desenvolveu tanto, né? Uns vão se sentir envergonhados, já não vão trocar roupa na frente dos pais dos irmãos por conta dos seus órgãos sexuais, né? Então, assim, ele vai sofrer já vai ter um sofrimento ali, um jovem para o outro, né? Porque ele vai ter esse comparamento e cada um tem seu corpo, cada um tem sua estrutura corpórea, né? E não é anormal, não é normal. Cada um tem o seu padrão, cada um tem a sua normalidade. E aí, esses jovens ali, eles vão começar a se comparar. Ah, eu sou melhor que você. Ah, eu sou menor. Você tem o Bilal menor que o meu, você tem o Bilal maior que o meu. Isso vai acontecer, eles vão se comparar. Ah, você é magro, eu sou forte. Olha, eu sou mais fortão. Olha, eu tenho pelo, você não tem. Então, eles vão começar. E nessa fase de 10 a 14 anos. E nisso, o que, que vai acontecer, pessoal? Nessa etapa, a sexualidade ainda é indiferenciada. E a masturbação é a conduta sexual mais frequente. Então, eles vão estar sempre se masturbando, esses meninos, né? Por conta daquele questão erótica ali. E o corpo eles vão mudar, né? Eles vão ter uma nova imagem. Eles vão começar a observar essas alterações, né? E nisso, o que, que vai acontecer? Nessa comparação um ao outro, como eu falei com vocês, eles vão começar a ter sintomas hipocondríacos e psicossomáticos, certo? Então, o que, que são esses sintomas, igual eu coloquei aqui para vocês? Bulimia, anorexia, cefaleias, alergias, depressão, certo? Então, ele vai ter muita dor de cabeça, ele vai sofrer de bulimia, anorexia, né? Ou o menino ou a menina, né? A mais gordinha, vai se sentir inferiorizada à mais magrinha, vai querer ter o mesmo corpo. Então, isso vai gerar sintomas. Você vai ver aquele jovem cabisbaixo, triste, para baixo, nunca vai querer sair dentro do quarto, nunca está satisfeito com nada, não quer ir para a escola, por conta dessa comparação aí, né, um ao outro. Então, isso tudo vai levar um prejuízo. Já que na adolescência média, que a gente costuma dizer, ela vai acontecer ali entre 15 e 16 anos. Então,
Agora vai começar aquela fase de namorar, de ficar, de pegar, né, dos peguetes. E aí eles já se aceitaram, a maioria deles já se aceitaram o seu corpo, certo? E agora eles vão ter e vão ver que eles têm a capacidade de se reproduzir. Agora as meninas vão começar a vestir roupinha mais curta, vão querer mostrar a barriguinha, vão querer mostrar as pernas, né? Porque, olha, eu tô encorpada, agora eu sou mulher e tal, tudo, né? Então, é comum. Elas vão querer seduzir o menino, né? De uma certa maneira. Eles vão começar a se acariciar, eles vão começar a namorar, né? Ali nas ficadas e tal, tudo mais. Vão ter relação sexual genital, né, ali nessa fase, então eles vão se descobrindo. E a sexualidade, ela contribui muito com a autoestima desse jovem, né? Quando ele começa a ter essa sexualidade, ele começa a ter essas carícias, esses relacionamentos, eles ficam com a autoestima mais elevada porque ele se sente adulto, né? Ele quer ser adulto. Então, é aqui agora, pessoal, nessa adolescência média, que acontece a consolidação da sua identidade sexual. Então, é aqui que o jovem ele vai descobrir qual é a sua identidade sexual. Ele é hétero, ele é gay, ele é bi, o que ele é. Né? Então, ele vai se descobrir aqui nessa fase. E muitas das vezes, pessoal, pode ter relacionamentos, pode ter fantasias homossexuais. Menina pode ficar com a mesma menina, o menino vai ficar com o mesmo menino, pode ter essas fantasias homossexuais nessa fase aqui da adolescência média entre 15 e 16 anos, porque é onde estão se descobrindo, é onde estão se identificando, certo? Mas isso não vai implicar no futuro, tá? Ele vai precisar de passar por esse por esse relacionamento, essa fantasia, né? Talvez para identificar, para se consolidar qual a sua identidade sexual realmente, qual o seu interesse sexual, né? Então, não quando ele tem esses relacionamentos e fantasias nessa fase aqui, não vai implicar a sua homossexualidade futura, né? E sim uma experimentação sexual. Ele vai experimentar e vai ver qual é a opção dele, qual é a identidade dele na realidade, né? Como que ele se sente prazer. Então, nessa fase que pode acontecer, vai acontecer, né, esse relacionamento, essa fantasia, ele pode pensar só na sua cabeça, como seria, ele pode, né, N fatores. Mas isso pode acontecer ali nessa fase. E aqui na adolescência tardia, entre 17 e 20 anos, né, a identidade sexual agora já está definida. Então, quem é hétero, quem é gay, quem é homossexual, quem é bi, e assim vai. Né? Não tem desse negócio, eu cheguei aos 30 anos, eu me descobri. Não, você já se descobriu, você só estava ali guardado para você, não é mesmo? Então, a identidade sexual aqui na adolescência tardia, entre 17 e 20 anos, já foi consolidada, né? Agora o namoro é apaixonado, é frequente, certo? Então eles vão começar a namorar, eles vão começar a ser sócio-dependente, né, financeiramente, eles vão querer ter família, eles vão querer ter um relacionamento mais duradouro, mais intenso, né, com a outra pessoa, e agora ele começa a se descobrir. Ele começa a criar asas e vai voar. Aqui mesmo já vai pensar em um casamento, já vai querer saber o que ele quer para a vida. E a gente vem para um tema aqui, pessoal, só um pouquinho rapidinho para a gente fechar essa aula, o abuso sexual. O abuso sexual, pessoal, é ter a noção de que o sentimento sexual existe e está presente em todas as etapas da vida, é um dado importante que se deve ter em mente para se prevenir o abuso sexual frequente em nosso meio. Então, as crianças e os adolescentes, eles são vulneráveis a abusos sexuais e às vezes submetem porque têm prazer em serem acariciados e manipulados, ou seja, ele não tem carinho, ele não tem atenção ao domicílio, e essa pessoa que pratica o abuso sexual, ele vai chegar com carícia, com carinho, né? Eles vão ser manipuladores, eles vão procurar dar o que essa criança, esse jovem não tem em casa, né? Os jovens, por si só, a gente já viu, eles têm essa necessidade de relacionamentos, né, próximos. Se essa necessidade não é preenchida, eles vão procurar outros meios para se satisfazer e vão acabar sendo submetidos a abusos sexuais, igual eu coloquei aqui para vocês, né? Porque muitas das vezes eles não têm carinho, não têm afeto dentro de casa com seu pai, com sua mãe, com seus familiares, então eles vão procurar esses carinhos, esses afetos em outro lado, em outro lugar, numa rua, né?
numa prostituição, numa festa e tudo mais, eles estão propícios ao abuso sexual. A gente precisa de estar orientando esses adolescentes, né, sobre situações em que o abuso sexual pode ocorrer, por exemplo. Ficar sós com adolescentes ou adultos sem proteção de pessoas de confiança, proteger eles em ambientes, né? Então a gente precisa de orientar essas crianças, esses jovens, em atitudes sobre abuso sexual. Aqui eu deixei para vocês algumas dicas para a gente estar falando, né, com esses jovens e adolescentes. A gente precisa, pessoal, saber abordar a sexualidade, né? Esse jovem, ele vai chegar ali na nossa unidade de saúde querendo saber algo sobre sexualidade. Então, cabe a nós, né, equipe de saúde, que sabemos falar com esse adolescente, porque qualquer motivo que ele chega nessa unidade, a gente já pode abordar ele e já orientar sobre as questões sexuais, identificar se tem algum problema, ver se ele sofre algum tipo de abuso, né? Então, a gente deu uma oportunidade, a gente aborda esse jovem para podermos trabalhar a sexualidade com eles, né? Então, pessoal, qualquer atendimento de um adolescente em um serviço de saúde, a questão da sexualidade, ela deve ser abordada. Então, a gente tem que ensinar eles, igual a gente já viu aqui, as transformações que ocorrem no corpo dele, a vulnerabilidade que esse jovem está, ver qual o lugar, qual a fase da puberdade que ele está, que ele se encontra, né? E orientá-los. E aí a gente começa a ver um quadro desse adolescente e chegar ao assunto que ele quer, ver quais são as necessidades e quais são as intervenções que a gente pode fazer. Então, isso aqui eu deixei para vocês, tá? Algumas dicas que a gente precisa editar, a gente precisa de usar gírias do jeito que eles falam e tudo mais. Então, aqui são dicas que eu deixei para vocês, cabe a vocês ter feito o estudo prévio. Então, falando das principais mudanças físicas na adolescência, rapidinho, que o nosso tempo está terminando aqui. Então, no homem, ele vai começar a surgir pelos no pubis, nas axilas, no peito, o pênis, o testículo dele vai aumentar, a barba ela vai crescer, né? Vai ter um maior crescimento de barba, a voz ela vai começar a engrossar, os ombros vão começar a enlarguecer, vão criar uma massa muscular a mais, né? Vão começar a produção de espermatozoides, ou seja, ele vai ser capaz de ter reprodução, vai aumentar o peso, a estatura, certo? Consequentemente, se ele aumentou a massa muscular, ele vai aumentar o peso, né? Ele vai aumentar o seu tamanho. E já nas meninas, os ossos da bacia, eles vão se abrir mais, eles vão se alargar mais, tá vendo? Igual eu coloquei aqui no desenho para vocês, ó. Aqui a menina que depois da puberdade, tá vendo? Ela vai criar ali um alargamento. Vai começar o ciclo menstrual. Os pelos ali no pubis, nas axilas, eles vão ter aparecimento. Nas nádegas, né? Vão começar a ter gordura nos quadris, nas coxas. Então, o corpo ele vai começar tomando formas. As mamas também vão se desenvolver. E aí são essas as modificações depois da puberdade que vai acontecer no jovem, né, masculino, no jovem masculino e feminino. Ok? E aí a gente termina a nossa aula, que a gente começou semana passada, né? Mas é uma pinceladinha, porque vocês já fizeram o estudo prévio, e a gente não pode ficar aqui falando toda a vida. Tá? Então, assim, eu preciso que vocês sempre façam o estudo prévio, sempre para depois, quando a gente entrar aqui, vocês terem e tirar dúvidas. E aí, eu encerro esse término aqui dessa aula de semana passada, e daqui a pouquinho a gente entra agora com o próximo link que eu deixei no AVA para vocês. Ok? Até daqui a pouquinho. Até.